seja o vosso nós, nome, vosso reino, venha a nós o vosso seja reino, feita a vossa a vossa vontade, assim na terra assim como na no céu. terra como no céu. O pão Pão nosso de cada nosso de dia nos cada dai dia. hoje. Perdoai as Perdoai nossas as nossas ofensas, ofensas, assim assim como como nós nós perdoamos a quem nos perdoamos a tem quem ofendido. nos ofende. Não nos Não nos deixeis cair deixeis em cair. tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. São Francisco Xavier, rogai por nós. Nossa Senhora nos acompanhar, ela é a primeira missionária, este dia e todos os dias de nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora agora e e na na hora hora de de nossa nossa morte. morte. Amém. E vamos continuar o nosso encontro de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então, estamos no 82 agora. Eu quero, como já fiz no início deste nosso encontro, antes da oração, agradecer em modo particular ao padre Ami Azevedo, que eu conheci ainda seminarista, por pároco, foi visitá-lo em Monza, onde, na Itália, ele estava no seminário do PIMI, das missões estrangeiras. E depois foi ordenado padre na cidade de Matinha, onde eu fui pároco, quando eu era pároco de Matinha. Parece que foi a ordenação, não é? Isso, muito bem. E também teve a honra de pregar na primeira missa do padre Armin, e o jornal do PIMI publicou a minha homilia também no jornal. Ainda tenho guardadinho aqui, acho que eu tenho aqui atrás, depois vou procurar, se ainda tenho essa página aí para mostrar para vocês como foi uma linda festa. E de lá o padre Armin foi para São Paulo, depois dos Estados Unidos, para aprender o inglês, porque a missão dela definitiva, né? Uma particularidade dos nossos missionários do PIB, que quando eles recebem uma missão, não muda mais de nação, só os momentos de particular de doença, de alguma situação, mas é definitiva. É Bangladesh a vida toda. É isso, não é, padre? Então, eu já falei bastante. Então, obrigado, padre, deixa a palavra com o senhor, porque, de fato, é o Senhor que hoje vai nos ajudar a refletir sobre a missão. Boa noite a todos, boa noite a todo o povo do Maranhão e as pessoas que estão nos seguindo através da plataforma Google Meet. Eu agradeço de coração o Padre José, foi o Padre José que, de fato, esteve presente na minha ordenação, e no dia 23 de julho de 2011, depois logo eu fui destinado para o Bangladesh, e hoje estou aqui, estou feliz, graças a Deus que o Senhor me trouxe para esta nação, para este país bonito. Meu nome é Almir Magno Trindade Azevedo, sou natural, como o padre José disse, de Matinha, paróquia São Sebastião, um povoado no interior, são a 6 quilômetros da cidade de Matinha. E como o padre José disse, eu sou missionário do PIMI, que trabalho no Bangladesh. Sou filho de Raimundo e de Tunica, natural daquela mesma cidade, daquele mesmo povoado, Santa Vitória, onde o Padre José tantas e tantas vezes foi celebrar a missa conosco. Padre José, eu tenho dentro da minha Bíblia a homilia que o senhor fez, que o senhor me entregou lá durante a minha primeira missa. Eu tenho ainda comigo. Tenho também a cruz que o senhor da missa de envio me entregastes. Lembra-te de nós, lembra do teu povo. Então, eu carrego sempre comigo e deixo aqui sempre onde eu moro, aqui em Dinaspur. Então, eu não sei o que eu posso dizer, Padre José, não sei se vai bem assim, vocês estão me ouvindo bem? Ótimo, perfeito, tranquilo. muito bem. Como procede a situação?
o dia da ordenação do Padre Arminhaió. A Uma primeira das missa. imagens, isso, verdade. Uma das imagens da minha primeira ordenação. Então, A nossa juventude. eu sou o Padre Almir Azevedo, tenho 44 anos e fui ordenado em 2011. Cheguei no Bangladesh em 2012 e depois que fiquei um ano na capital, que é a cidade de Dhaka, no Bangladesh. O Bangladesh é, é um país da Ásia Oriental, fica próprio circundado pela Índia, o Mianmar, e toda a Índia, nós estamos protegidos pela Índia e um pouco do Mianmar. Eu vivo aqui, depois do ano que fiquei no na capital Dhaka, eu fui destinado para o norte do Bangladesh. Então, desde 2013, eu vivo próprio na Diocese de Dinaspur, que a região norte, próprio na fronteira com a Índia. A última paróquia onde eu trabalhei até o mês de agosto ficava próprio a 8 quilômetros da Índia, próprio na fronteira. Então, de vez em quando, eu ia, as minhas visitas nos povoados eram ali, muito próximo da Índia. A língua que falamos aqui, a língua oficial do Bangladesh é o bengalês, e também, como língua oficial, tem o inglês, que era uma colônia inglesa no passado. Então, como também a Índia era uma colônia inglesa, então o Bangladesh fazia parte da Índia. Então, a língua oficial ainda tem o inglês como língua oficial, mas a língua falada por todos é o bengalês. O Bangladesh, nós trabalhamos aqui, é um país com 180 milhões de habitantes. Imaginem vocês, 180 milhões de habitantes. E os muçulmanos são a maioria absoluta, é um país muçulmano, de maioria absoluta. E nós temos 10% da população, que são os hinduístas, e os cristãos são 0,3% a população cristã, católicos e outras denominações, e também as pessoas, os tribais, que também eles praticam religiões tradicionais, então eles são contados também dentro dos 10% dessa população. E nós, em geral, na Diocese todo o Bangladesh, o PIMI chegou aqui 170 anos atrás, vindo da Índia. O PIMI trabalhava na Índia, e da Índia o PIMI devagar, ele chegou no Bangladesh, e os primeiros missionários que chegaram aqui, eles vieram da Índia, porque eles, passando o famoso filme Gandhi, eles entraram na região norte do Bangladesh, e aqui eles começaram a receber, eram acolhidos, então eles começaram a organizar algumas missões aqui no Bangladesh. Então, para vocês terem uma ideia, de fato, de que aonde começa o trabalho, uma ideia muito, muito rápida, até da questão da onde estamos, com quem trabalhamos, é um pouco essa realidade do Bangladesh hoje. O Bangladesh é um país é um país que vive basicamente da agricultura. Nos últimos anos, nos últimos 30 anos, o Bangladesh evoluiu muito com a questão da indústria dos tecidos. Hoje, particular, nos dias de hoje, são mais de 10 milhões, se diz quase 10 milhões de pessoas que trabalham na indústria dos tecidos. As grandes marcas, as grandes fábricas de roupas e de tecidos do mundo todo têm as suas fábricas na região de Dhaka, na região metropolitana, nas periferias de Dhaka, onde onde tem uma concentração, digamos assim, dessa realidade de fábricas. O que eu posso dizer mais? É um país muito bonito, um país verde, um país onde as pessoas sorriem sempre, e é também um dos países, para vocês terem uma ideia, um dos países mais pobres do mundo hoje, o Bangladesh. É uma das economias dos países mais pobres do mundo, o Bangladesh. Eu digo para vocês, para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei aqui em 2012, por exemplo, passei alguns meses nos Estados Unidos, como disse o Padre José, e quando eu cheguei em 2012, eu assisti toda a Olimpíada, que era em Londres, assisti no meu quarto em Detroit. Eu vivi em Detroit, perto da fronteira com o Canadá, e quando eu cheguei, eu trouxe dos Estados Unidos um computador, um telefone. Quando eu cheguei no Bangladesh, a coisa bonita, foi uma surpresa, que é onde eu fui morar, onde o bispo me mandou, depois de um ano que eu estava na capital, eu fui viver em um centro,
e uma nova realidade. A coisa que me fez impressão é que não tinha eletricidade. Então, foram 3 anos e eu vendi o meu computador, meu laptop, para comprar um sistema solar. Eu vendi o meu... Era os smartphones, naquele tempo custavam uma fortuna. Eu vendi o meu telefone e para sistemar um pouco a questão, a energia solar, porque eu não tive. Eu vivi 3 anos sem a eletricidade. A Copa do Mundo de 2014, que era no Brasil, então eu não tinha eletricidade. Então, para vocês terem uma ideia da diferença que encontrava no Bangladesh. Eu ia carregar o meu celular a cada semana em um local próximo aqui, se fazia 4 quilômetros, eu me sentava ali no bazar, nós chamamos bazar, que é o mercado, para poder carregar o telefone. A cada semana eu tinha que carregar o telefone que eu usava. Então, são curiosidades para que vocês possam entender de que tipo de realidade estamos falando. Eu falo disso em 2013, hoje a realidade é muito diferente. As campanhas que no Brasil se fazia nos anos 90, 95, 2000, energia para todos, são realidades dos últimos anos aqui no Bangladesh, né? Hoje, quase todo o Bangladesh tem eletricidade em quase todos os lugares. Última coisa da minha apresentação aqui no Bangladesh, digo, eu fui apenas transferido de uma paróquia, onde eu fiquei, uma paróquia própria de realidade muito rural, onde eu fiquei 8 anos e 3 meses. Eu fui transferido próprio no último dia 30 de agosto, e a partir do dia 15 de setembro eu estou morando em um novo centro, uma paróquia fundada pelo bispo, e o bispo convidou o PIME para guiar essa paróquia inicialmente, e o PIME me convidou para ser o responsável dessa missão. É uma missão, quando eu cheguei lá, pela primeira vez, eu nunca tinha ido visitar essa realidade, e o que eu cheguei, a coisa que me fez impressão é que não tinha eletricidade ainda. Então, não tinha eletricidade de novo. Então, nós, graças a Deus, conseguimos, nos últimos dias, faz 10 dias que nós conseguimos ter o direito à eletricidade, porque nós temos que comprar aqui no Bangladesh, comprar o transformador, comprar os postes. Então, através de campanhas missionárias, eles nos ajudaram, nós conseguimos. Então, são realidades que eu conto para vocês, curiosidades, para que vocês possam entender um pouco a realidade onde vivemos. As pessoas do Bangladesh, da zona rural em particular, elas vivem da agricultura, elas trabalham na plantação de arroz, plantações de batata e de legumes, de verduras. Essa é uma realidade, digamos, na zona rural, é aquilo que sustenta a vida das pessoas. É um trabalho feito por estações, a estação do corte da plantação do arroz, ou do corte do arroz, ou da plantação das batatas, ou do cultivo das batatas, ou de outras verduras e legumes. Nós aqui no Bangladesh, o povo bengalês, aqui a alimentação ao contrário fosse de outros países e de outras culturas, é uma alimentação muito, muito saudável, porque se a gente come muita verdura, muitos legumes, nós passamos semana inteira, às vezes, sem comer carne, até pela questão do preço. As pessoas que moram na zona rural, por exemplo, se você trabalha um dia nos campos, na roça, como se diz no Maranhão, no Brasil, você não ganha nem R$ 5, seria €1 mais ou menos, então você não consegue comprar nem um quilo de carne. Então, para vocês terem uma ideia, para quem trabalha na zona rural, dificilmente, até por esses critérios e por questões religiosas, como a questão dos hindus ou dos muçulmanos e outras denominações religiosas, então a carne e outros tipos de alimentos, como o peixe, não são realidades cotidianas na nossa mesa. Para dizer algumas curiosidades a vocês. O resto, não sei, Padre José, se me apresento, se digo ainda mais, posso me apresentar, continuar falando. Aquilo que eu digo hoje, a realidade, a minha experiência missionária, nós trabalhamos, os missionários do PIME, mas não só, também de outras denominações, nós trabalhamos, em particular, o PIME trabalha com os tribais, que seriam os índios típicos do Brasil, né?
pessoas que desde a chegada dos missionários, eles acolheram a fé cristã. Então, até hoje, existem muitos povoados e muitas realidades de povos, digamos assim, povos nativos, que eles não são cristãos, mas eles são abertos à fé cristã. Então, hoje, nós trabalhamos aqui no Bangladesh com o povo Garo, com o povo Santal, com o povo Ural, com o povo Mahali. São todas realidades que são povos com uma língua local, por exemplo. Onde eu moro agora, eu comecei a trabalhar, a paróquia onde foi instalada a nova paróquia, é um povoado com 45 famílias, 25 povoados, e a paróquia própria, onde eu moro, na paróquia, nova paróquia, existem 45 famílias e 5 famílias que são cristãs, católicas. Só 5 famílias. Então, a missa que eu celebro no domingo, a missa festiva, se nós falamos de matinha, quando era para José, nós celebrávamos fosse 3 missas durante o domingo, só na paróquia, também nas capelas, a interna da paróquia, tanta gente. Ali eu celebro a missa, na primeira missa que eu celebrei, no início, na metade de setembro, tinham quanto? 25 pessoas, mas na metade não era cristã, não era católica. Veio por curiosidade. Então, é essa a realidade que a gente vive. E ali, porém, eles fizeram um pedido, todos esses povoados, eles fizeram um pedido ao bispo. Dom Sebastião, nós queremos nos tornar cristãos, nós queremos entender, nós queremos conhecer o Evangelho, nós queremos entender essa realidade que vocês pregam. Então, para nós, foi uma coisa maravilhosa, porque o bispo me confiou esse trabalho, dizendo, Almir, vai lá, Padre Almir vai, porque eles estão pedindo missionários para que possam ser evangelizados, para que possam conhecer a fé cristã. E o nosso trabalho agora é esse trabalho de seguir, de acompanhar, de visitar esses 22 povoados, na perspectiva que eles possam se tornar cristãos. Eu, na missão onde eu moro, tenho um povoado que tem 25 famílias católicas e algumas famílias cristãs. Os outros povoados são pessoas próprias que eles praticam a religião tradicional, os casamentos, o modo de rezar, é tudo pagão, digamos, pagão ao 100%. Então, essa é a realidade que eu estou vivendo agora, que eu vivi na paróquia onde eu vivia antes, e agora eu faço essa experiência, nova experiência na minha vida, e estou muito feliz por isso. Digo uma outra coisa, as grandes missões do norte do Bangladesh, mas também do centro do Bangladesh, elas foram sempre organizadas com uma estrutura que no Brasil não existe, eu nunca tinha conhecido. Ou seja, a missão ela é feita, a paróquia, a missão, em geral nós chamamos em geral missão, não paróquia, ela é feita assim, ela tem a igreja, tem a paróquia, mas ela tem uma casa dos estudantes, um local onde tantas crianças e jovens moram na missão para estudar. Na missão onde eu vivia alguns anos, até o ano passado, por exemplo, Morrispur, não sei se vocês conhecem, mas a revista missionária do PIN, Mundo e Missão, no último ano, eu escrevi todo mês, durante todo o último ano de 2000, isso é verdade, eu escrevi algumas. Todo mês, a Padre José está mostrando a revista Mundo e Missão. Então, no ano passado, de janeiro até dezembro, eu escrevi todo mês, eu tinha um artigo sobre a revista, sobre a vida dos estudantes, em particular, das missões no Bangladesh. Então, toda missão tem a Casa dos Estudantes para meninos e meninas, jovens e adolescentes. Temos também um dispensário ao interno da missão. O dispensário seria um centro básico de saúde. A missão ela é feita assim. E depois a missão ela tem que se chama uma cooperativa uma cooperativa econômica onde você pode depositar o seu dinheiro, os pobres podem depositar o seu dinheiro todo mês e depois para poder eles poderem ter umas reservas, que em geral as pessoas pobres não conseguem abrir uma conta no banco. Então os missionários passaram e fizeram essa realidade. Então são realidades assim, a questão cristã, a questão da saúde e a questão educativa. Esses são os 3 pilares que guiam, em geral, a nossa presença, a presença missionária no Bangladesh, nas missões em particular.
no norte e no centro do Bangladesh, sabia? Então, são realidades que, onde eu estou agora, por exemplo, onde eu vivo agora, nós temos só a missão, não temos ainda a realidade da Casa dos Estudantes, porque é uma realidade nova, mas as pessoas estão já pedindo, porque tantas crianças, você não pode imaginar, tantas e tantas crianças, até hoje, eles não vão na escola, eles não sabem ler, eles não sabem escrever. Então, essa realidade que para nós, em particular, para os povos nativos, os povos com os quais nós iremos trabalhar, estamos trabalhando. Então, os missionários do passado tiveram essa sensibilidade, dizendo, nós precisamos criar escolas para que essas pessoas possam estudar, possam aprender. Então, isso é, de fato, uma das realidades mais bonitas que eu encontrei no Bangladesh. Uma missão que é formada com esses pilares, a fé cristã, o centro de saúde, que seria o dispensário, é uma coisa essencial, é sempre guiada, em geral, por uma irmã enfermeira ou por uma enfermeira leiga, mas que é formada, e também pelas escolas e casa dos estudantes. Então, a missão é formada, em geral, nessa realidade. No ano passado, eu escrevi várias experiências minhas que eu fiz no mundo junto com as crianças, junto com os adolescentes, junto com os jovens que viviam. Até o mês de agosto, vivia ao interno da missão onde eu vivia, Morrispur, existiam 150 crianças, do primeiro ano até o fim do ensino médio, dividido por classes, imaginam vocês. 150 crianças que vivem com a gente, rezavam conosco, iam para a escola, voltavam. Então, todo dia, 24 horas, eram presentes na missão. E voltavam para casa só durante o período das férias. Muitas dessas, 30% da comunidade que vivia desses 150 crianças que viviam conosco, 30% eram pessoas órfãs, de pai ou de mãe, ou de pai e de mãe, ou sem parentes, ou pessoas que os pais ou as mães tinham confiado a nós, dizendo, padre, eu tenho experiências que eu conto que me chocaram, de pessoas que chegavam na missão, padre, eu vim trazer a minha filha. Por quê? Padre, eu não consigo, eu tenho que trabalhar todo dia, eu não consigo mandar para a escola, não consigo sustentar. Eu tenho 3, 4 filhos, o que é que eu faço? Então, eu sei que vocês trabalham com a educação das crianças, então eu confio essa criança a você. Tenho tantos e tantos casos nesse sentido, que são realidades que nos guiaram, que nos ajudaram um pouco até a escolher, até a ter uma sensibilidade maior quanto a esse tipo de trabalho, que é um trabalho missionário, é um trabalho social, é um trabalho educativo. Então, a missão, ela é formada um pouco dessa realidade. E a última coisa que digo, depois vocês podem deixar o espaço para as perguntas, é que a missão aqui no Bangladesh, a igreja do Bangladesh, em particular a diocese de Dinaspur, a diocese de Dinaspur é uma diocese fundada pelos missionários do PIB. Os primeiros bispos, até os anos 60, eram ainda do PIB. Então, aqui passaram muitos e muitos missionários aqui no Bangladesh. Hoje, o bispo é um bispo local, um bispo da etnia Santal, é o bispo local, e é uma diocese muito pobre. Quando celebro a missa, quando eu termino, para vocês terem uma ideia, não? Quando nós terminamos o mês, que eu vou fazer as contas com aquilo que eu gastei, com aquilo que veio da paróquia, às vezes você fica pensando, meu Deus do céu, como é que isso vai para frente? E a coisa bonita é que a missão, como dizia um padre, eu aprendi isso quando eu fazia o caminho vocacional com o Pini, um bispo famoso do Pini, brasileiro, mas que era bispo de Bafatá, na Guiné-Bissau, Dom Pedro Zille, que morreu durante o Covid, o coronavírus, e ele fez um testemunho para nós em 2004, quando eu era seminarista, e ele dizia que a missão é feita com os pés daqueles que partem, com os joelhos daqueles que rezam e com a mão daqueles que ajudam. Então, é uma frase que um pouco me guia um pouco na missão, né? A missão não é feita só por mim, que parti de Matinha, do Maranhão, mas a missão é feita por mim, que parti, pelas pessoas que rezam por mim, que me acompanham, a minha família, a minha comunidade, os amigos espalhados pelo mundo, e pelas mãos daqueles que ajudam.
Então, é uma coisa, a providência, ela não falta mais. Eu, às vezes, fico impressionado pela caridade, pelo modo como tantos cristãos espalhados pelo mundo, pelo Brasil, mas não só pelo Brasil, eles aceitam os nossos projetos, eles nos ajudam, eles nos fazem sentir parte da comunidade deles. Então, isso, para mim, é uma coisa que me está cada dia me convertendo. Saber que tantas pessoas nos acompanham, nos ajudam, eles rezam por nós, eles querem saber como nós estamos vivendo. Então, isso é maravilhoso. Então, nos últimos anos no Bangladesh, fazendo essa experiência, quando eu falava da questão econômica, né, tendo presente que eu cheguei no Bangladesh com essa realidade, e, de fato, guiar uma paróquia, no PIME nós temos algumas realidades de ajuda, que é um centro missionário na Itália, em Milão, é um centro missionário, onde esse centro ele tem o objetivo é fazer animação missionária e também a, é, conseguir fundos para os missionários do PIME espalhados pelo mundo. E também temos um centro missionário em Detroit, onde eu estudei anos atrás, nos Estados Unidos, que tem o mesmo objetivo de conseguir projetos, conseguir doações para que nós possamos conseguir andar avante com a missão. E também toda a ajuda da propaganda feed, que nos ajuda a andar avante. E também outros projetos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. No ano passado, por exemplo, através da campanha da revista Mundo em Missão, o povo do Brasil, espalhados várias e várias famílias, comunidades pobres, nos ajudaram aqui com 100 mil reais para ajudar os estudantes. Imaginam vocês. Foi uma ajuda maravilhosa e agradeço muito a todos os missionários, a todos os grupos missionários, os amigos que nos ajudaram. Por exemplo, em Matinha, depois da minha ordenação, depois que eu voltei, eu fiquei no Bangladesh, eu saí do Brasil em 2011 e eu voltei em 2016, 5 anos depois que eu voltei para casa, para ver a minha família. E quando eu voltei, nós formamos um grupo, Amigos das Missões, que eram meus amigos do tempo da Pastoral da Juventude. Eu entrei no PIME porque eu fazia parte da Pastoral da Juventude, eu conheci jovens que eram animados, que pessoas que me atraíram tanto, me ajudaram a discernir, de fato, a minha vida. E eu digo isso a Def, porque foi através desses amigos, com a ajuda de pessoas, de outros missionários. Eu cito aqui o padre Denis, que era o pároco daquele tempo, se tornou nosso pároco em Matinha em 2001, e naquele tempo eu fui eleito coordenador da Pastoral da Juventude da minha paróquia, então eu tinha contato direto com o padre Denis, e eu participava de tantos eventos missionários, romarias missionárias que eu da Pastoral da Juventude, como a Romaria de Caxias, depois, e outras realidades. Então, foram eventos jovens, encontros, Dia Nacional da Juventude, todos outros encontros que nós tínhamos compromissos com a nossa fé, com a nossa igreja, e aqueles encontros me fizeram com que eu me fizesse a pergunta, por que não eu? Por que não me tornar missionário? Então, e essa missão, essa realidade, nasceu próprio desse tempo, da amizade com pessoas, e esse grupo de amigos da Pastoral da Juventude de um tempo, que são pessoas agora que eles têm os seus 40, 50 anos, até mais, porque eram pessoas maiores, mais idosas, como se diz, com alguns anos a mais que eles. Quando eu fui para o Brasil, em 2011, eu fui procurar eles na minha paróquia. Nós nos sentamos e formamos um grupo Amigos das Missões. E esse grupo, até hoje, vocês não podem imaginar, eles fizeram um compromisso comigo. Amigo, a tua gasolina, as tuas viagens ao interno do Bangladesh, nós somos responsáveis por isso. Então, tem um grupo formado próprio em Matinha, que todo mês, a cada um mês e meio, eles continuam se encontrando, e eles têm uma responsabilidade de me ajudar aqui no Bangladesh. É uma coisa criada por nós, proposta por mim, mas que eles acolheram com um espírito maravilhoso. Então, eu fico muito feliz e agradeço de coração a experiência que eu fiz na Pastoral da Juventude, porque sem aquela experiência, eu jamais teria me tornado missionário. Então, ter me tornado missionário foi, de fato, entrar na Pastoral da Juventude no grupo dos jovens, visitar as comunidades, fazer parte de alguma dessa realidade de amigos. E depois,
conhecendo a revista Mundo em Missão, o jornal Missão Jovem. Naquele tempo tinha o jornal Missão Jovem, guiado pelo PIB. Então, nós foram ali que eu descobri ali que a intenção, o querer ser missionário nasceu, de fato, naquele período. Essa era um pouco a minha apresentação. Não sei se eu consegui me apresentar como deveria ou não. Eu falei um pouco, falei muito. Se vocês tiverem perguntas ou quiserem curiosidades sobre o Bangladesh, eu estou aqui à disposição. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Aqui temos vários pejoteiros que... Graças a Deus. A PJ é a base da missão, muito bem. De fato, a PJ é uma aula importante, não é, para a nossa missão. Eu acho uma coisa importante a sua, que está num país de primeira evangelização. A maioria dos seus fiéis, dos seus paroquianos, não são católicos, não são cristãos. Mas a missão é feita pela caridade. O anúncio vem depois, não é? Antes é o amor pelos irmãos. A caridade é aquela que nos salva. E esse aspecto acho que é muito interessante, não é? Que muitas vezes nós queremos, como acontece aqui no Brasil, batizar, 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 batizar. E antes disso, acho que é importante amar, amar e amar. O que acha o senhor desta minha posição? Com certeza, porque nós aqui no Bangladesh, um dos modos para poder nos aproximarmos de realidades muçulmanas, realidade hinduísta, os muçulmanos são 90% da população do Bangladesh. Então, nos aproximarmos, temos amizades com eles através de realidades como o dispensário, o centro de saúde, onde nós trabalhamos. 99% da população que vem se curar, que vem ser visitada no nosso centro de saúde, são muçulmanas, são hinduístas. Então, essa é a realidade. Os nossos não cristãos, eles vêm participar com a gente, eles participam, eles querem saber, eles têm curiosidades. Então, isso é maravilhoso. Então, nós nos aproximamos, nas nossas escolas, muitas das crianças que vivem conosco, algumas são pagãs. Imagina, são hinduístas. E a Igreja Católica tem a responsabilidade de ajudar para que eles possam estudar. Igualmente, onde nós trabalhamos, nós não temos nenhuma preocupação de dizer, tu veio aqui, tu tem que ser batizado. Muito pelo contrário, o batismo para nós aqui é uma escolha pessoal deles. Então, nós formamos, e eles depois, se alguém quer se tornar cristão, eles fazem um pedido escrito para nós. Então, nós vamos acompanhar eles por 5, 6 anos, algumas famílias, mínimos 4 anos, para poder receber o batismo, porque a fé pagã, ela é enraizada no coração daquelas pessoas, as tradições. Então, é uma coisa que não é fácil de você poder tirar rapidamente. Então, dizer, como disse Paulo, tudo aquilo que eu vivia antes, agora para mim não serve, é lixo. Não é fácil essa realidade. Paulo disse, quando você vive ao interno de uma cultura tradicional, de uma cultura hinduísta, com tantos critérios, então isso não é uma coisa simples. Até que a pessoa possa dizer, como disse Paulo, a minha vida de antes, eu considero como uma perda, como um lixo. Não é fácil. Então, o nosso objetivo como missionários é para, de fato, abrir a mente das pessoas e dizer que a fé cristã é algo que, de fato, te ajuda a entender e a viver uma vida de liberdade, como dizia Paulo. Então, esse é um dos critérios, como disse o Senhor, é amar e amar. A caridade manifesta que nós amamos aquele povo. Então, o povo Bangladesh, os povos do Bangladesh, eles são cientes dessa realidade, que os missionários, sempre, por onde passaram, tiveram esse olhar particular pelos pobres, amaram o povo de fato. Então, por isso eles manifestam quando eles veem que nós falamos a língua deles, nós comemos os alimentos que eles comem, nós nos comportamos, entrar na casa ou não entrar na casa, o modo de rezar. Então, isso manifesta que, de fato, os missionários sempre amaram eles. Alguns anos atrás, digo essa história, alguns anos atrás aconteceram atos terroristas no Bangladesh, não? Então, até um padre do PIMI quase foi assassinado, fizeram alguns sequestros de algumas pessoas, e quando nós entrávamos no ônibus para viajar, porque aqui no Bangladesh, nós missionários,
muitos dos padres aqui, a realidade não permite, então você, em geral, você anda de moto, ou você anda com os meios públicos, com os ônibus, então muitas pessoas pediam desculpas, Padre Almir, padre, não fomos nós que fizemos aquilo que fizemos. Quem fez isso, quem atacou vocês, quem está falando que vai atacar vocês, não são bengaleses, são traidores. Então, imagina você, as pessoas nos pediam desculpas por aquilo que foi feito, pelos atentados, por terem tentado assassinar o padre Piero alguns anos atrás. Então, são realidades. No 2016, no 2015, tivemos momentos muito críticos, muito perigosos aqui, onde tinha risco de ataques terroristas, então ficamos muito preocupados. Porém, muitas pessoas, isso me chocava, manifestava o quanto aquele povo reconhece que, de fato, os missionários eram com eles. Porque o Bangladesh, se vocês não sabem, mas eu digo uma outra curiosidade, é um país independente só de alguns anos atrás, é um país jovem. No 1971 teve a guerra de liberação do Bangladesh, da Índia. Imaginem vocês. Do Paquistão, antes da Índia, depois do Paquistão. Então, teve só a guerra de liberação, só alguns anos atrás, no 1971, uma guerra que deixou para trás 6 milhões de mortos. Imaginam vocês, divisões incríveis que até hoje você vê, você percebe onde você anda. Então, muitas das pessoas que viram a guerra, crianças, hoje vivem ainda. Então, imagina, um país que vive ainda com essa história. Então, e depois, muitos missionários eram presentes aqui nessa realidade, naquele período. Muitos missionários do PIME, naquele tempo quase todos italianos. Hoje, nós somos missionários do Brasil. Eu sou do Brasil, tenho meu amigo que veio comigo dos Camarões, existem outros missionários indianos. Nos últimos anos, alguns de vários países missionários chegaram, não só do PIME, mas também. O PIME se tornou internacional. Tem até uma irmã do PIME aqui, que é a irmã Eli, que é da Imaculada. As Irmãs da Imaculada é o ramo feminino do PIME. As Irmãs da Imaculada, então, elas também. Tem uma irmã que é da Bahia, se não me engano, da Bahia, e ela é missionária do PIME aqui no Bangladesh. Tudo bem, padre. Tem uma Edna Santos, que quer levantou a mão, com certeza tem uma pergunta. Edna de Muito bem, irmão, pode fazer a sua pergunta. Edna. Oi, boa noite, padre. Está dando para ouvir, né? Sim. Primeiro, parabenizar, porque fazer missão não é fácil, deixar o país é mais difícil ainda, e com uma realidade dessa deve ser algo extremamente complicado. Mas eu tenho duas perguntas. Uma, você falou que vocês oferecem a educação. Como é essa educação? E a gestão pedagógica, a gestão... Quem administra são vocês, provavelmente, mas tem alguém da comunidade que dá aula para eles. A outra questão porque eles têm uma língua própria, um dialeto, uma cultura, eles têm toda uma estrutura, né? A outra questão porque você falou também que aí vocês trabalham com os indígenas daí, os nativos daí. Quando a igreja se localiza num determinado lugar, que aí após batizar, às vezes tem uma comunidade, nasce ali uma comunidade ou não, e como fica essa questão da igreja, essa questão da parte da igreja teológica, várias coisas, né? Espiritual da igreja com a espiritualidade indígena. Como é que vocês trabalham isso aí? Fica o quê? Só a parte da igreja e a deles ficam de lado, ou vocês fazem aí uma sincronia, tanto a espiritualidade deles como a da igreja católica, no caso? Muito obrigado, irmã Edna, pelas suas duas perguntas. Então, a primeira pergunta, se eu entendi bem, a questão da educação. A educação que nós falamos aqui, nós somos os responsáveis, eu como pároco ou como responsável da missão, mas nós temos um grupo de pessoas formadas, pessoas que estudaram, que são formadas, que têm um curso superior, que são formadas para poder seguir esses jovens, essas crianças. É uma preocupação do início dos primeiros missionários a ter pessoas que são responsáveis. Tipo, as meninas
são seguidas, em particular, pelas irmãs locais, e depois tem nós chamamos a Casa dos Estudantes, ela tem uma irmã, depois tem uma Didimuni. Didimuni seria uma jovem ou uma mãe casada que é responsável por essas crianças, a seguirem essas crianças permanentemente, porque elas vivem com a gente na paróquia, vivem na missão, tem uma casa onde eles têm que levantar, têm que tomar banho, têm que ir para a escola, têm que rezar, tá bom? Tem que fazer os deveres de casa, tem que trabalhar, porque aqui a gente também trabalha na missão, tem que plantar, plantar verdura, trabalhar todo dia meia hora, uma hora, para poder ter o que comer. Então, isso é gestido não só por nós, muito pelo contrário, nós somos só pessoas responsáveis para poder guiar e acompanhar. Porém, nós temos nós chamamos em inglês, nós temos um time, um grupo de coordenadores que fazem esse trabalho, formado por nós, ou formado por outras pessoas que fazem essa realidade, tá bom? Então, essa é um dos pontos principais, é onde eu trabalhava, por exemplo, na última paróquia, só para seguir os meninos, existiam 2 pessoas. Então, eu não estava sempre presente, eu estou nas comunidades, eu tenho uma pessoa que morre, eu não estava sempre. Então, essas pessoas que vivem com eles 24 horas, para poder seguir a metodologia, para ajudar eles a se formarem, de fato, na educação. O mesmo acontece com as crianças também, tá bom? Então, não é uma coisa feita só por nós, é guiada por nós, é coordenada por nós, mas não é feita tudo por nós, tá bom? Isso é a primeira pergunta. A segunda pergunta é maravilhosa, gostei muito da sua pergunta, agradeço, porque a cultura dos indígenas, dos povos tradicionais, o modo como eles vivem, de fato 100% contrário, se nós fazemos a comparação com a lei canônica da Igreja Católica. E eu, quando cheguei no Bangladesh, uma das coisas que eu dizia, que eu fiquei um pouco até com medo, não? Como conciliar aquilo que eu estudei na faculdade, o direito canônico, a questão da lei matrimonial, como conciliar com o meu trabalho aqui cotidiano nas comunidades, nas paróquias. Hein? Tudo aquilo que a gente estudou tem algo, porém, é muito diferente. Os missionários, eles são muito atentos a inculturar o evangelho ao interno dessas comunidades. É um dos critérios nossos. Por exemplo, a questão como são feitos no Brasil os casamentos, aqui é tudo o contrário, porque é a questão de inculturar. A fé cristã, por isso que os povos nativos daqui do Bangladesh, eles são, de fato, pessoas que eles têm um respeito muito grande pelos missionários, porque os missionários tiveram essa sabedoria de não jogar fora aquilo que era a cultura deles, mas inserir-se dentro dessa cultura. Então, isso é maravilhoso. E uma das coisas maravilhosas nossas é poder levar essa espiritualidade cristã ao interno do mundo deles. Hein? Tudo, o modo, se alguém de vocês tivesse a possibilidade, não sei se alguém veio no Bangladesh ou não, se alguém tiver a possibilidade de poder viver um mês ou 15 dias para poder ver como são feitos os casamentos, como são feitas as publicações, como são feitos os cursos matrimoniais, são realidades que são completamente diferentes daquilo que é, de fato, a nossa realidade de igreja no Brasil, mas também na Europa. Eu estudei na Itália, então imaginem vocês, estudando na Itália, e eu me lembro que quando eu estudava na Itália, uma das coisas que mais me fazia impressão é que o PIB tem um seminário em Monza, na Itália, na Diocese de Milão, e uma das minhas questões com meus professores era por que nós não tínhamos no nosso currículo, não eram mais citados alguns teólogos famosos, biblistas que eu era acostumado a ler nas revistas no Brasil, ou ouvir as suas conferências no Brasil, quando eu era jovem, na Pastoral da Juventude.
Imagina, eu citava alguns personagens, mas que não existiam como bibliografia, não tinha quase como bibliografia. Eu que vinha do Brasil, de um país de maioria cristã, católica, mas não tinha. Então, isso me fazia muito, um pouco, me sentia um pouco, não me sentia bem com essa realidade. Discutia isso, de fato, com alguns professores. E depois, indo para o Bangladesh, essa realidade continua. Aqui para vocês terem uma ideia, nós aqui no Bangladesh não temos quase, não existem quase, a formação cristã nossa é muito mínima. Então, tudo isso até nos ajuda a sermos pessoas que trabalhamos de porta em porta em vários lugares, locais do Bangladesh. De porta em porta, as nossas comunidades, as visitas nas comunidades são contínuas. Os ritos, não sei se vocês viram algumas fotos que eu mandei para o Padre José, se vocês acompanharam a revista Mundo e Missão, de vez em quando eu escrevo algumas coisas. Então, são coisas que nos impressionam, mas essa realidade, não sei se eu consegui responder a tua pergunta, mas o objetivo e o nosso critério como missionários aqui é inculturar o evangelho, aquilo que dizia Paulo nas suas cartas, né? Ser pobre com os pobres, rico com os ricos, viver na dificuldade e viver na abundância com a mesma alegria. É um pouco um critério que nos guia um pouco. Não, às vezes, com certeza, agradeço que a senhora disse que não é fácil. Com certeza não é fácil, porém, é gratificante, isso eu digo. Eu sou muito feliz e agradeço a Deus de poder ter vindo viver no Bangladesh e fazer essa experiência missionária aqui nesse país, nessa cultura. É tudo o contrário, a língua, imagina, a senhora falava da língua. O povo bengalês, nós falamos a língua inglês, o inglês e o bengalês, que é a língua oficial, duas línguas oficiais. Porém, o povo com quem eu vivo, ele fala santal, é uma língua, uma cultura completamente diferente. É tudo o contrário da cultura bengalesa, é uma outra cultura. São quase 3 meses que eu não digo que eu não celebro a missa em bengalês. Eu celebro a missa em santal. O Pai Nosso, a Ave Maria, tudo é uma outra língua. E os padres, a língua santal, que é o pouco que nós trabalhamos, não é uma língua escrita, é uma língua falada. Imagine, os missionários do PIME, no passado, 100 anos atrás, fizeram uma gramática, escreveram como se celebrava a missa. Os padres do PIB foram os primeiros que fizeram, em algumas comunidades, eles que fizeram os cantos, escreveram os cantos santal, porque eles sabiam muito bem a língua local. Hoje, com a digitalização, com a televisão, todos no Bangladesh falam o bengalês. Porém, anos atrás, nos povoados, as pessoas não falavam bengalês, falavam só a língua local. Hoje, para nós, na nossa comunidade, quando as crianças chegam na nossa escola, muitas das crianças que têm 6 anos, 7 anos, 8 anos, eles não sabem falar o bengalês, eles sabem falar a língua local, a língua da família. Então, imagina, quando eu vou nas comunidades, eu celebro a missa em santal, que é a língua do povo da paróquia onde eu vivo agora. Então, são realidades que nos chocam e que nos fazem viver experiências maravilhosas. Então, conciliar a espiritualidade e o modo de viver dessas pessoas com o nosso modo, com aquilo que estudamos e com aquilo que a igreja, nos ensina. Graças a Deus, o Papa Francisco, na Evangelho Gaudium, e também depois da sua visita que fez aqui no Bangladesh, foi uma das coisas mais bonitas que o Papa fez, que eu vivi, uma das experiências mais bonitas que eu vivi nos últimos anos, foi ter encontrado o Papa no Bangladesh. Ele ter vindo falar conosco, ter curiosidade, ele se apresentou e dizia: eu estou feliz porque eu vim conhecer vocês, eu vim dar força para vocês que vivem no Bangladesh, essa pequena comunidade cristã, e vocês são, dizia ele, vocês são a igreja viva, a igreja que se manifesta. Então, são coisas, são incentivos maravilhosos que nós sentimos do Papa, mas também de tantos amigos, familiares e pessoas como vocês espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Sim, padre, obrigado. Escuta uma coisa, me parece que uma vez o senhor me disse que quando o senhor entrou no Bangladesh, não entrou como padre, mas como professor, por exemplo. A liberdade religiosa
Porque também na Índia acontece isso, que não aceitam missionários estrangeiros, por exemplo. E os que vão lá não têm muita liberdade de anunciar o evangelho. É assim no Bangladesh? Tem alguma semelhança? Não, em alguns países, sim. Nós, no Bangladesh, graças a Deus, nós temos essa liberdade. Temos até, nós fazemos o visto, que é a permissão de viver no Bangladesh como missionário. Isso nós temos, graças a Deus. Por exemplo, a minha permissão, o meu visto, ele venceu. Eu estou esperando um novo visto agora. Eu estou sem visto no Bangladesh agora. O próprio venceu semana passada. Eu deveria ir na Índia na próxima semana, participar do encontro do PIMI. Não posso ir porque não tenho o visto. Então, agora estou aqui, estou esperando. Porém, é uma realidade não simples. Nos últimos anos, para muitos missionários, eles negaram o visto nos últimos anos. Em particular, para as pessoas que vêm da África ou da Índia. Então, algumas nos últimos anos, os nossos missionários... Nós temos o governo do Bangladesh, ele tem uma lista, ele tem tipo de 200 pessoas, e nós todos temos que estar dentro dessa lista de 200 pessoas, 200 missionários. Então, se você não está nessa lista, de vez em quando acontecem algumas coisas que só Deus entende, nós não entendemos. Por que alguém saiu dessa lista? Ninguém sabe. Então, de vez em quando, alguns missionários, eles desaparecem da lista. Por várias questões. São questões que o governo não te responde. O Estado não responde. Você desaparece da lista, então você tem que voltar para o seu país, fazer o pedido do visto, se você aceita, você pode voltar novamente para aqui. E acontece nesse sentido. Essa realidade hoje no Bangladesh, nós vivemos uma questão política, não sei se vocês acompanharam, mas no último dia 5 de agosto, o governo do Bangladesh ele foi deposto. Então, temos uma realidade muito complicada, muito simples nos últimos anos. Então, tenho um pouco de medo. Rita Costa, desliga o microfone, está interferindo. Por favor. Rita. Rita Costa. São realidades que fazem com que a gente, até nesses últimos meses, estamos com um pouco de problema, mas vamos ver. Graças a Deus, nos últimos anos, infelizmente, algumas pessoas não tiveram visto, alguns missionários que deveriam vir para cá não puderam vir por questão de visto, mas a questão é assim, nós estamos melhor que na Índia, por exemplo, na China, nós não podemos, nos últimos anos, não podemos ter visto missionário. Só visto se você é um professor, mas não sei tudo não. Rita, desliga o microfone. Padre, aqui tem uma pessoa que diz assim. Não, fica aí sentado. Rita, desliga o microfone. Desculpa, Padre. Sem problema, vamos para frente. Então, alguém quer saber como podem ajudar a missão do Bangladesh? Eu me importei, que eu não queria apoiar o livro. Então, para ajudar a missão do Bangladesh, nós vivemos, as nossas ajudas vêm através do PIMI. Que meninozinho, prevê? Nós temos a revista Mundo em Missão, e quem quiser pode entrar em contato com o PIMI no Brasil. Nós temos uma casa regional do PIMI do Brasil, então todas as nossas ajudas, as doações que vêm para nós, como fazem, como eu dizia antes, o Grupo Amigo das Missões de Matinha, eles fazem através do PIMI. Você entra em contato, você pode entrar na internet, procurar o PIMI, escrever pimi.org, você vai encontrar os missionários do PIMI no Brasil, ou através da revista Mundo em Missão, e você pode pedir informações, e é muito simples de poder nos ajudar. Essa votação daí? Eles continuam nos ajudando com projetos, com doações. Eu vou tentar desligar esse microfone aqui, porque está atrapalhando muito. Demora demais. Também as irmãs, aqui tem umas irmãs que estão em Grajaú. As irmãs que são, deixa eu ver, de Santas Bartolomea Capitânio e Vincenza Gerosa.
Tem 20 comunidades em Bangladesh, inclusive em Dhaka. Convento capitano. Isso, são as irmãs de Maria Bambina. Sim, eles têm uma casa. Eu conheço aqui, vou visitar a casa deles quase todo mês quando venho aqui, porque eu moro a 60 quilômetros de Dinaspur. E a irmã Capitani, as irmãs Capitani, foram as primeiras irmãs que vieram com o PIME aqui no Bangladesh. 150 anos atrás, foram as primeiras irmãs missionárias do Bangladesh, as irmãs que vieram com o PIME. São as irmãs de Maria Bambina, capitanes, sisters. Então, eu conheço elas, trabalhamos. Elas trabalham no nosso hospital, tem um hospital católico aqui, que são responsáveis próprios as irmãs capitanes de Maria Bambina. Tem irmãs que são enfermeiras, irmãs que são médicos. Conheço elas. Parabéns às irmãs de Grajaú. Fico feliz de saber que vocês trabalham ainda no Brasil, graças a Deus. Muito obrigado. Está na frente. Okay, vamos ver se tem outras perguntas aqui. Esta Rita não escuta o nosso chamado de desligar o microfone, não sei porquê. Eu não tenho poder aqui de poder desligar, senão já tenho desligado. Se alguém quiser meu endereço, para depois, se quiser me escrever, se quiser saber mais alguma coisa, meu endereço é almimatinha@yahoo.com.br, que é o meu endereço de e-mail. O que é que tem, Maria Eduarda? Giuseppe, depois Giuseppe. Eu desligo esse microfone, não dá para escutar nada. Então eu vou tentar ligar para William, para tentar ver essa coisa do microfone dessa mulher aqui. Quem fez o link consegue desligar. Quem fez o link consegue. Estou ligando para ele. Desde que declaramos que um candidato venceu no E assim, essa é a realidade popular aqui do Bangladesh. Semana passada fizemos uma live em uma escola em Matinha, foi muito bom, foi muito bonito, tanto jovens quanto estavam interessados mesmo. Eu vou pedir mais perguntas, mais curiosidades. Agradeço de coração os amigos de Matinha que estão nos seguindo, todo o povo de Deus, os pergunteiros e os padres, as irmãs, as pessoas que, os leigos, as pessoas que nos seguem através Vai fazer leite, vai fazer leite, meu filho. Olha, Maria Eduarda. Eu trabalho numa realidade indígena. E aí, quando eu perguntei sobre a educação... Alguém conhece esta Rita Costa de vocês? He visto puta? Não, eu não conheço. Ligar o microfone, se alguém tem o número dela, ligue para ela e diga, por favor, de não incomodar assim esta aula. Porque não sei mais o que fazer. Sinceramente. E agora apareceu também. Rita, desliga esse microfone, por favor. Rita Costa. Oh, graças a Deus. Muito bem, graças a Deus. Tá bom, vamos para frente. Desculpem, viu? Desculpa este interferência. Vamos para frente. Pronto, agora vamos tentar retomar as coisas, viu? Então, tem outras perguntas, senhores e senhoras? Assim, retomando o que eu estava falando com o padre, como eu falei ainda agora, sou Edna, eu não me apresentei, né? Sou da cidade de Viana, sou de Santa Inês, da diocese de Viana, trabalho numa realidade indígena, vivo mais dentro da área indígena, e quando a gente convive um pouco com eles, a gente passa a observar algumas coisas, algumas realidades. A nossa tendência sobrepor a minha cultura, a minha religião diante da deles. É muito bom ouvir o senhor dizer isso, né? Como vocês estão adentrando nessas comunidades, nesse povo, que é um povo muito rico de espiritualidade, muito rico de conhecimento, e muito bom da gente trabalhar.
Aí eu me pergunto, às vezes, como se dá essa educação? Você já demonstrou um pouco como se dá essa educação, né? Aí Isso. com eles, essa realidade, que é totalmente diferente do Brasil, com certeza, porque cada povo indígena é diferente um do outro. Até os do Brasil, de um estado para o outro, já são diferentes. Dentro do mesmo estado que é aqui o Maranhão, eles são diferentes. Guajajara da terra indígena Pindaré é diferente da Guajajara do Amarante. Um é diferente do outro. Mas aí eu volto também a parabenizar e dizer que é muito bonito essa missão que você está fazendo aí, e com certeza está aprendendo muita coisa, está trabalhando muitas coisas também, e algo que traz para nós uma experiência totalmente diferente, porque como você falou, o que a igreja ensina e o que eles vivem. E às vezes as pessoas dizem assim, que o que eles vivem não tem espiritualidade, não tem Cristo, mas tem. Às vezes tem muito mais Cristo no que eles vivem do que o que a gente aprende no dia a dia. Eu vou dizer algo que alguns não vão gostar, na própria teologia, entendeu? Mas Cristo está muito mais presente na vida deles, na simplicidade, no acolhimento. Quando eu olho para aquele texto, aquela oração de São Francisco, eu vejo ali os indígenas, tratando da natureza, tratando dos animais, tratando todos por igual, sem distinção nenhuma, respeitando todos por igualdade. Eu só quero parabenizar, e muito bonito. E aí pode contar com a gente, pelo menos comigo, pode contar para a sua missão continuar. Espero que o senhor consiga ser visto, porque é complicado estar em países como esse, viu? Porque a questão nossa aqui agora, por exemplo, nossos índios daqui, eles vivem próprio muito perto dos rios, é muito parecido. Eu queria só saudar o Ribeiro, lá de Matinha, que estou vendo ali o Ribeiro, lá de Galiza. Tchau, Ribeiro, um grande abraço. Hein? E, Edna, parabéns, muito obrigado pela notícia, muito obrigado pela força, pela oração, por aquilo que vocês também fazem em Santa Inês. Eu, quando em 98, 99, 2000, 2001, 2002, quantas e quantas vezes eu fui em Santa Inês, em Pindaré Mirim, a participar de encontros da Pastoral da Juventude, quando tinha tantos amigos daquela região que a gente se conhecia, que a gente era amigo de caminhada. Uma das romarias mais bonitas que eu participei foi uma da Romaria de Pindaré, então, coisas que eu lembro. Ouvir o nome Santa Inês me vem um pouco de saudade até do tempo bonito que eu vivi na Pastoral da Juventude há 20 anos atrás, 23 anos atrás, antes de entrar no seminário. Tá bom, Edna? Muito obrigado. E, de fato, é essa a realidade, a nossa é essa aí, questão de enculturar, de nós podermos nos enculturar e respeitar a cultura dos povos indígenas. As culturas aqui no Bangladesh fosse diferente do Brasil, porque os povos indígenas, eles jamais acolherão a religião islâmica, ou jamais acolherão a religião hinduísta. Então, por isso que para eles, para nós, até fosse mais fácil poder entrar em contato com eles, tá me entendendo? Até é muito mais fácil que eles aceitem, como eu disse antes, aceitar a fé cristã. Eu próprio, no último domingo, eu fui celebrar uma missa em um povoado, tinham 5 famílias nesse povoado, e depois da missa, eles vieram ali, porque cada povoado indígena, do povo Santal, aqui onde eu vivo, eles têm uma organização social muito séria, muito rígida, muito tradicional. Então, próprio o responsável daquele povoado, ele veio ali, eu estava celebrando a missa, e ele veio me convidar para visitar o povoado dele. Imagina, eu fui domingo passado, eu deveria voltar para casa, lá pelo meio-dia, eu voltei para casa às 4h30 da tarde, porque eles me convidaram para ir conhecer o povoado deles. Então, foi um primeiro contato que eu não podia nem imaginar, não era programado. Mas eles que me perguntaram, padre, vem conhecer, vem ver a nossa casa, vem ver o nosso povoado onde a gente vive. E eu, para chegar no povoado deles, que é muito próximo da estrada, porém, eles são pessoas, como posso dizer, abandonadas, deixadas
são pessoas que vivem uma situação social muito difícil, de uma pobreza muito grande, mas eles vivem ali, continuam firmes com alguns princípios. Então, quando ele soube que o missionário estava ali próximo, ele quis manter um contato. Então, foi bonito, porque ele disse, padre, fosse a primeira vez que o missionário veio nos visitar assim. Então ele disse, porque não é que você pode até... eles queriam me conhecer, eu me apresentei, porque ali, naquele povoado, tinha alguns meninos que tinham participado de um evento que nós tínhamos organizado, de um programa para os jovens aqui. Nós fizemos uma caminhada, uma romaria, fizemos 80 quilômetros a pé, daqui da perto onde a gente morava, até um santuário dedicado a Maria. Então, muitos dos jovens que vieram conosco não eram cristãos. Então, um jovem vivia naquele povoado, então ele que sabia que o padre Almir estava presente ali. Então, ele que fez o primeiro contato e disse ao responsável, convida o padre para vir nos conhecer, para vir ver a gente aqui. Então, foi mais ou menos assim, tá bom? Obrigado, padre. Obrigado, várias pessoas pediram como ajudar o padre Almir. Eu coloquei o site do PIMI, www.pimi.org.br, não é? Isso. Lá podem encontrar as informações, não é? Para encontrar e como poder ajudar. E primeiro também uma pergunta. Primeiro, vá. Depois, aí passa um ano, 2 anos, 3 anos, aí primeiro, não se escuta nada. Eita, gosta. Todo, que eu não tenho filho, né? Não, você tem capaz, você deixa isso aí, tudo isso. A nossa exército posso falar um pouco desse você olha só. Ô, Maria Jorge, de novo. De Rayane, seu microfone está ligado. Mas se não... E eu, Obrigado. parece que eu rapaz, aí tá desligado. Eita, gosta, desliga o microfone. E volta. Desligou. Não, desligou. Primeiro, pode falar, veja isso. Agora, levanta a voz que não dá de escutar. Vai, fala. Essa barriga está só acompanhando aí. A gente está escutando? A minha alegria de estar vendo ele. A primeira lembrança é dizer que a vida dele é uma grande aula para cada um de nós. Ele pode ter uma grande aula para a gente O microfone dele está com algum problema, pai. Primeiro, tu tem um ventilador perto do telefone? Desliga aí. aqui no Brasil Não dá de escutar. A história dele é um incentivo de particular e é uma aula prática. Olha isso. Muito obrigado. Ouvi a sua pergunta, me desculpe. Então, não sei como responder. Eu sinto muito. Primeiro, faz uma coisa, escreve a pergunta rapidinho, porque não deu
Não quero escutar. O microfone não se escuta nada, primeiro. Escreve. Agradeço do coração poder ouvir, poder compartilhar com pessoas do meu país essa realidade que eu estou vivendo aqui. É sempre uma coisa gratificante, maravilhosa. E poder também ouvir o interesse de vocês por essa realidade missionária. E eu digo uma coisa, seria muito importante para nós no Brasil, hoje a igreja no Brasil, deve ser um incentivo que eu digo a vocês, nós devemos, que acredito, ter mais curiosidade sobre a questão da missão ad gentes, a missão ad extra, a missão fora do nosso próprio país. Então, acredito que é tempo das nossas comunidades, das nossas paróquias, de podermos criar, de fato, um grupo missionário, até, quem sabe, no futuro, poder enviar missionários, jovens ou pessoas das comunidades, para poder até passar um tempo, quem sabe. Eu sei que os custos são altos, é verdade, porém, as dificuldades, porém, fazer essa experiência de poder visitar, vir conhecer, vir viver com um missionário. Eu que estou no Brasil, mas outros missionários que estão... Eu que estou no Bangladesh, mas outros missionários que vivem fora não no continente africano, por exemplo, ou em outros lugares, para vocês terem uma experiência. Eu falo de experiência rural, mas existem outras experiências nas grandes cidades, em realidades como Hong Kong, ou Tailândia, ou em tantos lugares do mundo afora. Então, pensem... Temos que incentivar mais acredito, essa realidade missionária pelo mundo, entre nós, como igreja no Brasil, até para poder viver e fazer a experiência daquilo que, de fato, os missionários vivem pelo mundo afora. Eu vivo fora de Matinha desde 2003. Em 2006, eu fui para a Itália, então são muitos e muitos, são já um pouco... quantos anos que eu estou fora do Brasil, né? Eu estou fora do Brasil e vivo aqui, procurando só viver aquilo que o Senhor me pediu para viver. A missão, nada mais do que isso. Não é que sou um herói, não gosto de ser chamado de herói, porque de fato não sou um herói, sou um missionário do PIME, um missionário que eu, a exemplo, como quando eu entrei no PIME, quando eu disse para o padre Denis que eu queria ser um missionário, ele ficou um pouco assustado. Me lembro que eu fui falar, ele me apresentou para o Dom Xavier Gilles, que foi que era o bispo de Viena naquele tempo, Dom Xavier, e Dom Xavier me disse: Almir, tu quer ser missionário? Tu tem que ter compromisso com o teu povo, com a tua comunidade, com os teus amigos. É isso que te faz um missionário. Então, me lembro, são conselhos que eu levo comigo. Toda vez que eu volto para o Brasil, eu procuro encontrar Dom Xavier, encontrar os meus amigos e até manter contato com eles de vez em quando, porque são, de fato, essa amizade que te faz viver aqui, na missão, serenamente, honestamente, missionariamente. Então, a fé que eu recebi da minha família, da minha paróquia, dos meus amigos, essa fé que eu procuro manter viva cotidianamente na minha caminhada de missionário. Infelizmente, aqui, vendo para cá, eu perdi muito eu perdi tanto para ganhar. Eu perdi para ganhar. Ou seja, eu perdi porque eu não vivo mais numa igreja como a igreja de Matinha, ou de Viana, ou do Maranhão, do Brasil, uma igreja com tantas e tantas atividades. Isso eu perdi, é verdade, não tenho. As romarias, os encontros formativos, realidades que aqui, ler um livro em bengalês é difícil, nós não temos livrarias, não temos editoras católicas, então, formação também, nós perdemos tanto nesse sentido. Porém, nós ganhamos de experiência vivida, de experiência viva, de caminho que se faz, né? De caminho que se faz com as pessoas. Então, eu digo sempre que todo ano eu recebo jovens que vêm da Europa,
em particular da Itália, ou dos Estados Unidos, que vêm fazer experiência conosco aqui na missão. Fica um ano, fica um mês, ou um mês e meio, ou 15 dias. E uma das coisas que eu digo sempre para eles é que aqui, nós, quando você entra no Bangladesh, na realidade de povoado, na realidade rural, você perde. É um perder que te faz ganhar. Eu digo sempre para eles nesse sentido, porque eles chegam aqui com tanto entusiasmo, querer fazer tanta coisa, e de fato você tem que esperar. A vida na missão, nas comunidades, é uma espera contínua. É uma espera que não termina mais. Você tem que esperar. É tudo muito lento. No início eu dizia para você, né, quando eu cheguei no Bangladesh, que eu trouxe o meu laptop, o meu computador, o meu smartphone, e eu cheguei aqui, eu não podia usar. Eu estava nos Estados Unidos e eu tinha Wi-Fi. No Bangladesh, a Wi-Fi é uma coisa de qualquer anos atrás. Imaginem vocês. Então, realidades que nós temos que nos acostumar, esperar. E a missão é próprio isso, esperar. Esperar que Deus, Jesus, possa converter as pessoas. Nós vamos só semear. O trabalho do missionário é esse, de semear, de viver a fé cristã, de viver a fé evangélica. E depois, Deus sabe como esses frutos vão vir. Então, a nossa é uma espera contínua. Uma espera que você espera trabalhando. Você espera semeando, você espera molhando aquela planta que você plantou. Isso se manifesta através das suas visitas, do seu acompanhamento dessas famílias, a cura que você tem por eles, por esses povoados. Uma das coisas mais bonitas que eu faço na missão é visitar as missões, é visitar as comunidades, as famílias, sem um programa fixado. Hoje eu acordei pela manhã, porque as minhas comunidades são poucas agora, então eu tenho tempo livre, então visitar comunidades. Para eles, para o povo santal, para o nosso povo nativo daqui, ser visitado por um padre, por um missionário, é um testemunho enorme. Vocês não podem imaginar como eles ficam felizes de ser visitados pelo missionário. Então, sendo cristão ou não cristão, fazer esse serviço, esse trabalho de visita, é para eles um testemunho que eles jamais esquecerão. Sentar com eles na casa deles, aqui não existe, aqui nós não tomamos café, nós tomamos um chá. Um chá, é aqui que se bebe o chá, não tem o café, o cafezinho. Sentar com eles, conversar com eles, ouvir aquilo que eles... responder as perguntas deles, ou comer aquilo que eles nos dão, como as frutas que eles cultivam, já é um testemunho enorme. Então nós vivemos um pouco nessa espera. Quem vive na zona rural, na missão rural, ele tem um pouco essa realidade de espera. Você vai, vem, as pessoas te esperam, você espera elas. Então, é uma realidade assim, que às vezes é cansativa, mas às vezes é gratificante, de fato. É gratificante a missão. Cada dia que passa me está ensinando cada vez mais essa realidade. Eu cheguei aqui no Bangladesh em 2013, eu não me canso mais de repetir essa coisa. O quanto eu estou ganhando estando aqui nesse país maravilhoso. Padre, tem última pergunta antes de encerrar, que é a Creuza. A pergunta da Creuza, de Pinheiro, acho que tu conhece. Ela estava em Matinha há um tempo. Quem sabe? Olá, boa noite. Boa noite. Voltei uma temporada de Matinha, né? E eu vejo, assim, o seu gosto em falar, a sua vocação partindo da Pastoral da Juventude, né? E a gente pode dizer que nós temos uma Pastoral da Juventude, anos 90, anos 2000 até 2010, e de 2010 até 2015, de 2015 até agora, a gente vê um esfriamento, vamos dizer assim, na Pastoral da Juventude, após estarmos vivendo os setores juvenis, né? E a gente percebe também uma ausência, vamos dizer assim, de vocações, né,
para a igreja partindo desse celeiro que é a pastoral da juventude, né? Eu sou fruto dessa pastoral e vi também ela oferecer muitas vocações, né? E aí eu lhe pergunto, quais são as suas expectativas hoje com esta pastoral, no sentido dela talvez não voltar a ser a pastoral raiz, mas que ela possa ser uma pastoral geradora de personalidades e de vocações para a Igreja de Jesus Cristo como missionários atuantes, não só como jovens, mas também para a vida adulta da Igreja. Muito obrigado pela pergunta, uma pergunta empenhativa. Em Matinha, por exemplo, nós temos algumas vocações que saíram, o Padre Trindade, o Padre Rosivaldo, depois eu fui ordenado, depois eu entrei no seminário também, e nós saímos dessa realidade da pastoral da juventude. Eu entrei na pastoral da juventude em 95, ainda muito jovem, e fiquei até desse período, 95 até 2002, até eu entrei no seminário em 2003, eu fui um militante da Pastoral da Juventude, fui até coordenador da paróquia da Pastoral da Juventude em 2000, em Matinha, em 2000, coordenador paroquial em 2001. E, de fato, a realidade da Pastoral da Juventude, como posso responder? Eu não sei as expectativas, porque a nossa igreja, ela mudou muito nos últimos anos. O nosso modo de viver a fé cristã no Brasil, em particular no Nordeste, a nossa igreja, ela era... nós vivíamos uma realidade de comunidades eclesiais de base. Era assim que se vivia. Eu cresci, eu vivi na Pastoral da Juventude naquele período. O DNJ era um evento importante para nós. As nossas romarias, os nossos encontros nos povoados, os nossos grupos de jovens, eles eram importantes. De fato, não é verdade? Eu cresci assim. Eu me apaixonei pela igreja, através da Pastoral da Juventude, eu me apaixonei pelo modo de ser igreja, vivendo essa realidade. Que é uma realidade, nos últimos anos, eu voltando para a Matinha, o nosso modo de pregar, a nossa espiritualidade, ela mudou. E eu não sei as expectativas, até porque o mundo mudou. A digitalização, a internet, tudo isso fez com que se transformasse em algumas realidades. O nosso modo de fazer pastoral não é como se fazia antes. O nosso modo de rezar não é como se fazia antes. Eu voltei no Brasil, eu fui no Brasil há 2 anos atrás, eu estive no Brasil, e digo sinceramente, eu me senti um pouco estrangeiro entrando em algumas igrejas, porque os nossos cantos, para quem a senhora falava de raiz, não, disso, então cria um pouco o impacto. Tá me entendendo? Eu me senti um pouco estrangeiro, porque eu vivo aqui no Bangladesh, onde você reza desse jeito, são tantas coisas, tudo diferente. E você chegou no Brasil, eu cresci, são quase 20 anos que eu estou fora do Brasil, que eu estou fora da minha realidade. Então, o modo de rezar, os cantos, aquilo como nós manifestamos a nossa fé, em particular com a juventude, é completamente diferente. Então, conciliar isso, fazer com que isso possa ser, de fato, não se diz mais a pastoral da juventude, se diz PJ. Agora, o modo mudou, até o modo de dizer. Antes se usava PJ, agora os grupos PJ é completamente diferente. Eu não sei se você me entende, mas eu pude ver. Até o modo como se fazem as reuniões, em Matinha, por exemplo, são pouquíssimos os grupos nas comunidades. Grupo de jovens quase não existe hoje. Porque a pastoral, nesse sentido, ela foi um pouco, ela se transformou. E nós não fomos capazes, nós com a modernidade, com a tecnologia, com a internet, nós não fomos capazes de conciliar o velho com o novo. Não sei, não estou dando culpa a ninguém, não é essa a questão. A questão é que não fomos capazes de conciliar. Aquilo que para nós era uma realidade bonita, sentarmos, lermos o Evangelho, discutirmos, estarmos juntos, cantarmos um canto das comunidades. Se você participa de uma romaria da Pastoral da Juventude, para nós que vivemos naquele período 98, com a Romaria de Caxias,
e juventude de toda a região, Regional Nordeste 5, Caxias, Maranhão, cidadania, conquistada com amor, novo milênio, a paz do Senhor. Para nós, eram essas as nossas músicas, tá me entendendo? Era esse o nosso sotaque. Esse sotaque não tem. Então, muitas pessoas se afastaram, as pessoas mais idosas se afastaram até por isso. E nós não tivemos leadership, padres, eu não sei, porém, a realidade foi o que mudou. Então, esses grupos hoje nas comunidades, existe um grupo central, eu vi em Matinha e vi outras realidades, mas nas comunidades, grupos de jovens, até pela questão social que mudou, a PJ era muito concentrada sobre a questão social da igreja também, a SEBS era em SEMI aí, hoje essa coisa não existe. Então, uma perspectiva como vejo, não sei, porém, a igreja do Brasil mudou disso, porém, existe, nós temos, graças a Deus, muitas e muitas vocações. Eu acredito que foi o último padre ordenado em Matinha, foi eu, o padre, desculpa, eu não citei o padre George Muniz, que é também um fruto da pastoral da juventude, tá me entendendo? Era um missionário, nesse sentido. Nós tínhamos as missões populares, então, muitas realidades que manifestavam o nosso modo de ser, e que nós, jovens daquele período, se identificávamos com essa realidade. Nós íamos de pé ou de bicicleta, participávamos do encontro, da onde eu moro, são 6 quilômetros até Matinha. Eu ia de bicicleta, participar dos encontros, dos DNJ, dos encontros nas comunidades da PJ. Hoje nós temos todos o nosso carro, a nossa moto, mas não encontramos a facilidade e os meios para viver essa realidade. Então, isso, eu não sei como conciliar, não sei como dizer. Porém, a realidade é essa. Pouco tempo que estive no Brasil, eu encontrei os meus amigos, li, falava com eles, discutia, e se percebe um pouco a decepção de alguns deles. Pessoas que têm hoje 45 anos, 50 anos, a decepção em como o modo de ser igreja é diferente. De fato, é verdade. Nós só rezamos para que esse novo modo de ser igreja possa também ser capaz de acolher os jovens, a espiritualidade dos jovens, o modo de ser igreja jovem, e que esses jovens possam, de fato, serem pessoas que vão fazer uma escolha vocacional para toda a vida, como missionário, como responsável da sua comunidade. Para nós, é muito importante que os jovens da Pastoral Juventude ele tenham um empenho de participar do culto ao domingo nas suas comunidades, de guiar o culto também. Eram coisas que para nós eram importantes. Muito bem. Beijoteiro de coração, Padre Almir. Bom, o nosso tempo, infelizmente, terminou, viu? Porque são já 9:03. Então, nós queremos todo mundo, ao Comírio Nordeste 5, a todos que participam da escola missionária, agradecer de coração. Então, depois pode deixar, não sei, o seu endereço e-mail para poder entrar em contato diretamente com o senhor. Eu repasso para o grupo da escola. O senhor pode disponibilizar os seus contatos, no caso, eu vou repassar para eles, tá bom? Os que o senhor quer e repassa, eu vou comunicar para eles poderem continuar uma relação, um encontro, perguntas, para completar, porque, claro, em 1h30 não é fácil resumir tudo. As coisas são muitas, as emoções são muitas, e dentro do que se fala, muitas vezes abrange tudo que nós vivemos. Né? Então, Padre, muito obrigado pela sua disponibilidade. Levantou 3h da manhã para estar conosco. Que hora é agora, Padre, lá? Que horas são agora? Às 6h05 da manhã. Às 6h05 da manhã, imagina, né? Então, agora que vai dormir, estou dormindo durante a madrugada, vai dormir de novo. Vou voltar para a missão daqui a pouco, daqui a 1h30. Pronto. São 60 quilômetros aqui de onde eu moro, eu vou de moto, porque depois, pela tarde tem um encontro aí na paróquia, então vou estar por lá. E então, a Zé e todos os participantes, foi um prazer poder falar com vocês, poder me apresentar, poder falar da missão do Bangladesh. E convido vocês a vir visitar a gente no Bangladesh, também ter interessado, tiver as condições. Eu fico muito feliz e agradeço ter encontrado professores, irmãs, professores, padres,
e o Padre José, com quem eu tive a possibilidade de viver, quando eu voltei para o Brasil para a minha ordenação, o Ribeiro e tantos outros amigos espalhados pelo Maranhão. De coração, muito obrigado. Rezem por mim, porque a missão é feita pelos pés daqueles que partem, pelos joelhos daqueles que rezam e pelas mãos daqueles que ajudam, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Padre, você a bênção. Sempre viver a missão ali onde a gente vive. Eu no Bangladesh e vocês aí no Brasil. Muito obrigado. Fiquem com Deus. A bênção, Padre. Bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite. Bom dia para Padre Amém. Amém. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, povo. Boa noite aos padres. Um testemunho lindo. Até o próximo encontro. Padre Albicho, viu? Santo Inês, né, padre?